Olá, excelentes! Como é que vocês estão? E esse negócio do Banco Master, hein? Será que quebrou? Faliu? E os CDBs e os meus investimentos que estão no Banco Master? Calma, calma, que a gente já vai falar sobre isso e vamos esclarecer todos esses fatos, beleza? Eu sou o professor Sérgio Pérez e você está no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você! Olá, excelentes! Tudo bem? Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. No dia 4 de abril de 2025, nós teremos aqui no canal do YouTube do Excelência no Bolso a nossa Super Masterclass Descobrindo o Tesouro. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para entrar no nosso grupo VIP. É muito importante que você esteja no grupo VIP para receber toda a comunicação do evento e também dentro do grupo VIP, apenas para aqueles que estiverem dentro do grupo VIP, nós teremos alguns presentes muito especiais e algumas surpresas também. Então aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e entra no nosso grupo VIP agora mesmo, beleza? Até dia 4 no Descobrindo o Tesouro, nossa Super Masterclass. Vejo vocês todos por lá. Valeu, tchau, tchau, excelentes! Olá, excelentes, tudo bem? E esse caso do Banco Master, hein? Vamos entender um pouco melhor? Vamos lá! Vamos entender primeiro o seguinte, quem são esses dois caras aí? Quem é o BRB e quem é o Banco Master? Bom, o BRB é o Banco de Brasília, tá? Mas até 1986 ele era conhecido como Banco Regional de Brasília, tá? Ele é um banco do governo do Distrito Federal. Então ele é um banco público, certo? Porque o governo do Distrito Federal detém aproximadamente 72%, quase 72% do banco. Então ele é um banco, pode ser considerado um banco público, né? O Banco de Brasília, ele é listado na B3, tá? Como BSLI 3 e BSLI 4. E só hoje aqui no dia 31, por conta de toda essa movimentação aí de compra do Banco Master, isso e aquilo, já teve uma valorização de 90% no pregão de hoje, vocês acreditam? Mas vamos ver, porque isso aí acho que depois vai ter uma realizaçãozinha, viu? Vamos lá. Então é o seguinte, dois pontos muito importantes que eu quero levantar com vocês aqui. Primeiro é o seguinte, é um banco público que está socorrendo um banco... Está socorrendo um banco privado, porque está comprando boa parte, está comprando 60% do banco, né? E teve o caso de que houveram avaliações de bancos privados, né, para fazer essa compra. Porém, eles não se interessaram por conta dos ativos do Banco Master e tal. Então, assim, só quem se interessou de verdade e que pagou um bom preço foi o Banco de Brasília, tá? Será que isso... vai levantar algumas dúvidas aí no mercado, de que outros bancos públicos possam vir a socorrer alguns bancos privados e tal. Ó, orelha em pé aí, muita atenção com esse assunto aí, tá? Para a gente ir analisando o que está acontecendo com o mercado aí, tá? E o Banco Master, ele foi fundado como uma corretora de títulos e valores imobiliários. Aí, em 1990, ele obteve a autorização do Banco Central para funcionar como instituição financeira, e aí ao longo dos anos ele teve mudança de gestão, comprou outros bancos, né? Teve a elevação do rating dele tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2024 ele fez a aquisição de uma parte do Will Bank, tá? Que é um banco digital que estava oferecendo uns produtos aí com rentabilidade bem acima do que o mercado estava fazendo. Porém a gente sabe, né? Quanto maior a rentabilidade oferecida, maior o risco, né? E aí, o rating aí, a classificação de risco aí do Banco Will não era lá essas coisas todas, né? Então, assim, vamos acompanhar o desenrolar, tá? E eu trouxe aqui algumas reportagens para a gente ver se consegue entender um pouco melhor isso, tá? Então, vamos lá para as nossas reportagens aqui. Então, vamos lá. Vou mudar nossa tela aqui, tá? E aí, vou me diminuir aqui para vocês poderem ver tudo que está acontecendo aqui na minha tela, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso marcadorzinho e aí vamos embora. A primeira
reportagem que eu trago para vocês é do seu dinheiro, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Então vamos lá, impasse no setor bancário. Banco Central deve barrar a compra do Banco Master pelo BRB. A gente só vai saber disso com certeza no desenrolar, né, do processo aí de autorização para essa unificação aí, para essa compra, né, do BRB para o Banco Master, né? Então a gente vai ter que aguardar isso mais um pouquinho. Mas a gente tem um outro contraponto que está na próxima reportagem aqui. Então, eu quero aqui algumas questões aqui, ó. Algumas informações, né? Negócio avaliado em 2 bilhões, tá? Que é visto como salvação para o Banco Master. Por isso que eu digo, olha, alerta, banco público comprando banco privado aí, boa parte assumindo o banco privado, tá? Então tem que ficar bem atento com isso aqui, tá? E ativos problemáticos, olha só porque os bancos privados talvez não se interessaram, né? E aí o banco público vem para quê? Para ser a salvação do banco privado, né? No entanto, são entraves para a venda, né? Então, os bancos entraves para a venda com relação aos bancos privados que não se interessaram, né? Então, a transação foi avaliada em 2 bilhões, ela foi divulgada na sexta-feira, como eu falei para vocês, dia 28/3/2025, tá? E o BRB anunciou a compra de 49% das ações ordinárias, que são as ONs, né? Final 3, do ticker final 3 na B3, tá? Aquelas com direito a voto, e 100% das preferenciais do Banco Master, que são as final 4, o ticker final 4 lá na B3, tá? O que daria ao Banco do Distrito Federal 60% do capital total, tá? Mas o valor que foi oferecido, vocês vão ver que não é 60% do patrimônio do Banco Master. Vocês vão ver que eles acabaram, por esse valor, eles adquiriram mais do que os 60% aqui com relação ao patrimônio, tá? Então aqui, ó, ativos do Banco Master vistos como problemáticos. Olha aqui por que os bancos privados não se interessaram, né? Afasta o interesse de compra das instituições privadas. Acabamos de falar, segundo investidores do setor. Isto porque tais ativos iriam piorar o balanço financeiro do comprador. Então, né, os bancos privados não fizeram isso porque iam trazer produtos que não estavam tão bons, ativos que não estavam tão bons e que iam afetar ali o resultado dos balanços, né? Então, os caras não são bobos não, né? Então, deixa para o banco público absorver todo o problema aqui. Vamos aqui para outra reportagem. Aí vem o outro lado, né? Primeiro, o Banco Central, analisando que o Banco Central não iria autorizar, e agora os escritórios, né, que fizeram algumas consultas aí, encomendaram algumas pesquisas, né? Então, esses escritórios têm confiança na aprovação da fusão do BRB e Master pelo Banco Central. Então, a operação anunciada na sexta-feira será avaliada também pelo CAD, né? Então, o CAD também, então não é passar só pelo Banco Central, tem que aguardar o CAD também. Então, o otimismo se baseia nos estudos feitos antes do negócio. Óbvio que fizeram todos os estudos antes de lançar isso para o mercado e tal. Então, segundo esses estudos, eles acreditam que não vão ter problema com o Banco Central e com o CAD, mas a gente vai ter que aprovar, vai ter que esperar um pouco essa aprovação. Eu acredito até que isso vai passar, porque eles não iriam anunciar isso sem ter feito antes um bom estudo e ter um pouco de respaldo aí nesse negócio, né? Então, eu acredito também, como os escritórios têm confiança, da minha parte, eu também acredito que esse negócio vai ser concretizado, né? O que me chama muita atenção e que me deixa um pouco a pulga atrás da orelha é um banco público, de novo, né? A gente já viu isso lá no passado, socorrendo o banco privado, e que isso não seja aquele peteleco no primeiro dominó, né? Para cair todos os outros, e aí a gente começar a ver uma onda de bancos públicos aí, ou o próprio governo socorrendo bancos, né? Até por conta dessa expectativa de taxa de Selic alta e tal. Isso pode gerar um custo aí para as dívidas e trazer até crescente inadimplência nos balanços aí dos bancos com relação aos empréstimos que fizeram, né? Então vamos ficar ligado nisso. Vamos lá, então, continuando. O otimismo está baseado nas avaliações feitas junto a escritórios renomados antes da fusão entre BRB e Master, antes que a fusão do BRB e Master fosse concretizada, tá? Então, apesar dos rumores no mercado,
de que a operação poderia não se confirmar após a avaliação do BC. Então, assim, vamos aguardar aqui, eles têm um otimismo, foi feito um estudo, então, através desse estudo, acredito que eles não iriam lançar isso sem ter um pouco de base, sem ter um pouco de base aqui para essa aprovação, tá? Então, em comunicado, o Banco Estatal, o BRB, informa que o preço da aquisição será pago ao equivalente, olha que eu estava falando para vocês, 75% do patrimônio. Então, ele adquiriu 60%, né? E está pagando aqui o equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado. Então, para os caras, foi um bom negócio, né? Vamos para o próximo aqui. A próxima reportagem que eu trago para vocês aqui é negócios aqui. O BRB vai ter que arcar com as taxas dos CDBs do Banco Master, diz a Abradim. Então, é o que a gente estava falando, o nosso medo será que o banco vai quebrar e nós vamos ficar sem receber o nosso investimento? Aqui o que acontece é o seguinte, estamos falando especificamente dos CDBs, que os CDBs nada mais é você emprestando dinheiro para essa instituição financeira, tá? A preocupação dos CDBs, e a gente sabe que os CDBs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, aqui a gente vai falar já já do FGC, né? Então, assim, qual que é a grande preocupação aqui? Vamos receber o nosso dinheiro de volta? Vamos poder resgatar os nossos investimentos? Então, sim, para aqueles que têm lá até 250 mil investido nesta instituição. Para quem tem mais, convém dar uma estudada, né, nesse investimento que tem e realocar isso talvez em algum outro investimento, tá bom? Então aqui vem o presidente da Associação dos Investidores, tá? Falou sobre a compra do Master pelo Banco de Brasília. O Master já emitiu 40 bilhões, e isso é um dado bem preocupante aqui, bem alarmante, não preocupante, alarmante, né? Vamos melhorar isso aqui. 40 bilhões em CDBs, e a gente já vai ver por que esse número aqui é um número de atenção, tá? Então vem aqui que o Aurélio Valporto, né, presidente da Associação Brasileira de Investidores, a Abradim, o BRB vai ter que arcar com as taxas dos CDBs, óbvio, né? Ele está comprando, então ele vai ter que assumir o que foi prometido pelo Banco Master, né? E aí aí vem o dado que eu tô comentando, que eu queria comentar com vocês. Até junho de 2024, tá? Então a gente está falando do ano passado, tá? O Banco Master já tinha 40 bilhões em depósitos em CDBs, aqui ó, em CDBs, tá? Emitidos. E aí quando a gente vai para o saldo, tá, do FGC, a gente vê que o FGC possuía no mesmo período cerca de 107 bilhões. Então, tipo assim, se o Banco Master hoje, imagina que ele quebrasse hoje, o Banco Master iria consumir 40%, quase 40% do que o FGC possui em caixa para pagar. É óbvio também que aqui a gente tem que pensar que esses 40 bilhões talvez não sejam todos fracionados em investidores que têm até 250 mil. Quem tiver 2 milhões aqui, por exemplo, vai perder 1.750.000 e vai receber só 250, isso no caso de uma falência, tá? Então aqui a gente está falando só puramente nos números que a gente tem, que são 40 bilhões para o Master e 107 bilhões para o FGC. Se fosse todo o saldo fosse coberto, seria 40% do FGC. Ora, que doideira! E o FGC abrange muitas e muitas instituições financeiras que tem muitos e muitos bilhões ali, tá? Então, olha só que número doido esse. Continuando aqui então, vamos para o próximo aqui. E aí assim, né, excelentes, nós somos um canal de educação financeira e aí a gente vê um banqueiro que parece que não tem educação financeira, né? Eu não digo que assim, você não possa gastar, se você tem condições de gastar, gaste, não tem problema nenhum. Faça um luxo para você, faça um mimo para você. Mas assim, a gente vai ver aqui que a vida de gastos aqui do Daniel Vorcaro, tá? Que é o fundador do Master ali, a gente vai ver que agora deu ruim, né? Que agora deu ruim, teve que vender uma parte do Banco Master, porque não estava conseguindo se manter em pé e tal. E aí teve que ter esse socorro aí na venda de boa parte do banco dele, tá? Então, assim, será que ele podia gastar mesmo esse dinheiro? Não sei, né? Mas vamos ver aqui o que o menino estava fazendo. Então, aqui tem o Daniel Vorcaro, tá? Do Banco Master.
ostenta mais do que outros banqueiros. Aqui já chama atenção, né? Criador da instituição comprada pelo BRB, é sócio do Galo. Galo, para quem não conhece, Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, aquele time de futebol lá de Minas Gerais, beleza? E olha aqui, ele deu uma festa de 15 milhões, uma festa singela de 15 milhões de reais para a filha dele. Poxa vida, né? Ao contrário da maioria dos banqueiros, que prefere manter discrição sobre seus investimentos e sobre sua vida pessoal, Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, não tem problemas com a exposição pública, né? Quero aparecer, eu quero estar bem na foto, né? Então, o banqueiro já afirmou ter comprado o Fazano Itaim, para quem não conhece aí no Brasil, Fazano Itaim, o Fazano é um restaurante luxuosíssimo, caríssimo, e aqui no Itaim, uma região nobre de São Paulo, tá? Então, ele só comprou esse restaurantezinho, né, como pessoa física, é dono, é sócio, né? Dono não, mas é sócio do Clube Atlético Mineiro e fez uma festinha singela de 15 milhões para sua filha, né? Singela. Então aqui tem mais dados aqui ainda, não para por aí, tá? Em 2023, sua família comprou uma mansão em Orlando por 37 milhões e aí, segundo a revista de Piauí, também comprou uma mansão em Trancoso por 280 milhões. Uma casinha singela, uma casinha à beira mar ali, né? Deve ter sido. Também um jato avaliado em 80 milhões. Então, assim, podia gastar? Talvez pudesse, talvez não. Não somos nós que vamos julgar se ele deveria ou se ele poderia ter gasto isso aqui. Mas a gente já viu que a empresa dele pagou o pato, né? Então, vamos lá. Outra aqui, agora voltando aqui aos nossos CDBs, ao que interessa aos investimentos aqui, né? Foi só uma janelinha aberta para a educação financeira, então gaste apenas o que você pode, tá? Não é porque você pode hoje também que você não tem que pensar lá no futuro. Tá vendo o exemplo aí agora? Veja o que acontece com os CDBs após BRB comprar Banco Master. Então, analistas avaliam que a operação pode trazer maior segurança a quem tem investimento no Master. Ué, como assim maior segurança? Calma que a gente já chega lá. Como ficam os CDBs do Master? Analistas comentam que, com a aquisição do BRB, os investidores de certificados de depósitos bancários do Banco Master podem se beneficiar com maior nível de segurança. Olha, falando de segurança de novo. O que é que isso quer dizer para a gente aqui? Vamos chegar lá. Para quem já investe ou está considerando investir nos produtos, vale reforçar alguns pontos. Então, vamos ver que pontos são esses. Primeiro é que os papéis continuam cobertos pelo FGC. Perfeito. Até o limite de 250 mil por CPF por instituição financeira. Essas são as regras do FGC. Beleza? E segundo, tá? A aquisição tende a melhorar o perfil de risco da instituição. Por quê? Porque a gente está pegando uma instituição que não estava tão bem e vem uma instituição que está comprando, que é uma instituição sólida. Tá? Então, essa instituição sólida traz com ela toda a sua nota de rating, né? Toda a sua classificação de risco, de menor risco. Então, isso acaba melhorando, tá? Como eles compraram, inclusive, 60% do Banco Master. Então, eles têm mais do Banco Master do que o próprio fundador, tá certo? Então, eles trazem com eles a solidez do banco deles. Então, é isso que vai trazer a maior segurança e que vai trazer o maior nível de segurança para quem tiver agora comprando os novos CDBs aqui e mesmo os CDBs que já estavam lá, que agora o BRB vai ter que assumir as taxas que estavam sendo oferecidas pelo Master, que nós vimos em alguns lugares aí, eu cheguei a dar uma pesquisada aqui, tiveram CDBs de 140%, então não era pouca coisa não, tá? Então, de novo a gente fala, oferece maior rentabilidade, maior o risco também, tá? Então fiquem muito atentos com isso, tá? Quando te oferecerem uma coisa muito boa, vai ver o risco que está envolvido, tá? Então tende a melhorar o perfil de risco da instituição, o que é positivo para os investidores. Tudo isso que a gente acabou de falar agora. Embora, em seu primeiro momento, o mercado ainda possa precificar incertezas naturais de transações deste porte. O que essa frase quer dizer? Possa precificar incertezas naturais de transição desse porte. Ainda não foi aprovado pelo Banco Central e ainda não passou pelo CAD. Tem grandes chances de passar e de ser aprovado? Tem, mas ainda não passou. Então, são essas incertezas que ainda estão pairando sobre o negócio. Tranquilo? Beleza? E aí, o que vocês acharam disso? O que vocês acharam deste conteúdo de hoje? Diz aí, você tem CDB no Master?
Você tem dinheiro lá no Master? Você está nervoso? Você ficou um pouco mais calmo agora? Diz aí, comenta aqui embaixo para mim aqui, e aí eu vou trazer aqui os vídeos sobre as perguntas e as dúvidas de vocês, beleza? Excelentes! Tenham um ótimo dia, bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, excelentes! Tchau, tchau!